Boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar nossa live. Vou chamar aqui Adolfo. Adolfo, te confesso que tem muito tempo que eu fiz live, viu? Antes de Manu nascer. Deixa eu ver aqui, pedidos para participar. Vocês entrarem para a gente começar a nossa live, já convidei aqui. Oi, Boa Adolfo, noite. boa noite. Tudo bom, Paty? Tudo ótimo, deixa eu ver aqui como é que fica melhor. É assim. Filha, pense numa correria. Ah, eu te mandei mensagem aí, tá tudo bem? Eu Tá acho que acabaram de sentar aqui. pontualíssimo. Tá vendo? Deu tempo, deu certo. E o pior não é nada, viu, Paty? Eu com a outra amiga minha, Patrícia, dizendo: Olha, pode entrar, pode abrir, que eu vou entrar. Aí depois, quando eu olhei, eita, mandei pra Patrícia errado, Eu acho que não é essa, né? fazendo, correndo. E Uma ainda dica para bem que deu vocês: certo. quando Hã? forem comprar coisa na Amazon, leiam a especificação direito. Eu fui comprar uma barra de luz, é o tamanho da minha mão. Tem que ver a dimensão, né? Tem Os que ler, centímetros. tem que ler, Já pessoal. Não faz aconteceu igual isso a mim. comigo, de eu achar que é uma coisa, um brinquedo para os meninos, um carrinho enorme. Nossa, eu comprei um carrinho massa. Chegou a miniatura de carrinho. Acontece, das melhores famílias. Exata. Boa noite. Que legal, conseguimos, hein? Boa noite, gente. Que bom. E fomos ágeis, né? A gente pensou semana passada. Já marcou e já vamos fazer. Acho importante, Paty, e eu agradeço você pela oportunidade, porque você sabe que a gente precisa muito trazer os aspectos sérios e práticos da ortomolecular e da integrativa, né? Para que as coisas ganhem a dimensão que elas merecem, né? Então, você que é um endócrino mesmo, de verdade, é importante para mim a gente estar fazendo esse trabalho, para que o pessoal possa ver, né, o lado, digamos assim, o lado A da coisa e não o lado B, não é não? Não, não existem mocinhos e vilões, né? Parece que a medicina foi fragmentada, foi despedaçada realmente. E, na verdade, existe a união, né? Deveria ter, na verdade, né? A união. Porque se a gente juntasse todo o nosso conhecimento, a gente estaria aí derrubando um bocado de doença, remitindo, tratando melhor, prevenindo, ajudando na construção de saúde, dando autonomia, protagonismo, né? Que é o que faz a diferença na nossa vida mesmo, é isso, e parar com essa divisão, como se cada um fosse dono de uma parte da medicina ou do corpo. Nós somos um ser só, né? Integral, né? Corpo, mente, espírito, emoções, e precisamos entender melhor como fazer essa máquina tão potente funcionar, né? Você disse tudo. E não vamos entender melhor nos dividindo, né? Não. Isso é meio óbvio. A parte acha engraçado que eu gosto muito de ver os cientistas do passado, né? Como é que eles descobriram as coisas? Então eu gosto muito de ler assim as biografias ou às vezes assistir alguns filmes que contam as histórias e observo uma coisa. Eles eram muito competitivos, eles brigavam muito, mas ao mesmo tempo eles eram muito agregadores. Em que Sim. sentido, né? Eles queriam ter razão, tinham ego, tinham vaidade, mas ao mesmo tempo, quando o cara percebia que o caminho era outro, ele mudava de caminho. Né? Quando ele percebia que tinha outra pessoa pesquisando alguma coisa que para ele poderia ser interessante, ele buscava aquela pessoa e toma ele escrever carta, e cartas, e cartas, e cartas. Isso é interessante. É diferente do que a gente vive hoje, onde, como você bem disse, né? A turma se coloca como sabedor de tudo, como tudo tivesse muito desvendado, como se essa tal dessa moça que o pessoal fala, essa tal dessa ciência, ela, eu não sei o WhatsApp dela, eu queria o WhatsApp dessa Eu moça, queria também. não é? Que essa tal dessa ciência que sabe tudo, desvendou tudo e tudo ela domina, e aí a gente acaba fazendo que a gente acaba não evoluindo.
A gente Sim, acaba ficando para trás. E quem perdendo. perde é quem mais deveria receber os benefícios do nosso trabalho, que são os pacientes, né? É isso, é a natureza humana, né? Nós temos a tendência ao egoísmo, né? Aquilo que a gente falou, questão dos vícios e virtudes vai nessa linha, né? O raciocínio já é ancestral aí, que a gente sempre aí na luta pela sobrevivência, a gente tem que ir melhorando, envelhecer e melhorar, né? Como ser humano e se cuidar mais e melhor. E aí, o que é que a gente faz? Por falta de humildade, por egoísmo, egocentrismo, né? Que a gente tem que ser egoísta positivamente, a gente tem que se cuidar, mas não em detrimento do outro e não achar, por falta de humildade, que a informação está toda com a gente, porque há muito a se saber ainda, né? E que a gente não precisa de nada nem de ninguém, né? Que realmente o que a gente tem que pode ser ótimo, não possa melhorar, sempre pode, né? E como pode, né? Ainda mais na nossa área. Ô, Paty, é engraçado como a gente é ignorante, né? Eu Muito. sempre bato nesse ponto, você já me viu falar isso algumas vezes. Nosso grau de entendimento das coisas é muito pequeno ainda. E o mais interessante é perceber que muitas pessoas acreditam que nosso grau de conhecimento é grande, É, né? Então, assim, é interessante como essa imagem ela foi construída, como que a tal da moça da ciência, né, e a tal da moça a tal da moça medicina, uhum, elas sabem tudo e tem algum lugar onde tem um lugar que, sei lá, deve ser secreto, que tem lá alguns monges, né, com capuz, que eles sabem as verdades e eles emanam para nós. E as pessoas acreditam como se fosse dessa forma, é, né? O leigo crer nisso, ele não tem culpa, mas o colega crer nisso, poxa vida, é. sério. Depois da gente ver tanta palhaçada que já aconteceu dentro da nossa profissão, é sério que o pessoal acredita na informação que vem de cima, como se Pois ela não é, tivesse uma tendência, como se ela não tivesse um viés forte? É ingênuo, né? É muito ingênuo. demais. E aí envolve, né, a gente já falando das medicinas, das abordagens que a gente pode somar todas e fazer melhor, é a falta de informação do seu consciente, de ter escolhas conscientes. A gente deixa o inconsciente coletivo, né? Deixa o protagonismo, que aí vem a medicina do estilo de vida para nos ajudar a ganhar autonomia, porque a gente já tem técnicas embasadas, ferramentas que podem devolver autonomia, a gente entender como é que é a percepção de realidade da pessoa por essa ingenuidade e levar uma percepção que seja mais compatível com resultados melhores, que não agridam o corpo, né? E para isso é preciso ampliar a consciência, por isso que a medicina do estilo de vida é a ciência do comportamento. E é necessário a gente abordar, né? É o primeiro pilar, né? A primeira abordagem de qualquer prática médica, né? A gente tem que trabalhar os hábitos. É o chão, é o alicerce. E como está tudo muito bagunçado, as pessoas, infelizmente, a gente está perdendo normas e regras, né? Inclusive no campo da saúde. Como você falou, está tudo bagunçado, tem muita informação e cada um quer dizer que a informação dele é mais poderosa que a outra. A gente vai esquecendo a essência, que é o objetivo dessa live, da gente falar do que é necessário para se cuidar da saúde. A gente tem que pensar numa bioquímica, né, pela visão funcional integrativa, mas a gente tem que associar também aos hábitos, ao básico, né? O básico funciona. Ele que realmente, junto com uma suplementação inteligente, muda vidas, né? É o contrário, né, Paty? A gente tem que ajustar os hábitos para depois colocar essa bioquímica e fisiologia em cima. Como a gente conversou aquele dia, né? Quando o pessoal começou a falar em medicina de estilo de vida, e o primeiro que eu ouvi falar disso consistente aqui no Brasil foi o Fábio, né? Fábio, que é Sim, cardiologista de professor, formação, lá no Einstein. seu professor. O Fábio foi o cara que teve a coragem de fazer aqui no Brasil, lá atrás, viu, antes da pandemia, o primeiro Lifestyle Summit lá em São Paulo. Eu tive a honra de participar lá e assistir com ele, e todo mundo trazendo aqueles trabalhos comparando remédio com mudança de estilo de vida e mostrando que você tinha resultados ou equivalentes, ou que as mudanças de estilo de vida às vezes tinham resultados melhores do que as medicações, contradizendo a medicina mercantilista, que é a maior parte do que a gente vive hoje.
Uhum. Eu achei muito corajoso do Fábio fazer isso, e achei sensacional porque isso está dentro e conversa completamente com tudo que a gente já fazia de ortomolecular. O pessoal nem estava usando muito esse termo integrativa, que usa muito hoje em dia, que não deixa de ser uma. Tudo isso orbita o mesmo ponto, que é o que? É o resgate, vamos dizer esses três nomes, né? Estilo de vida, ortomolecular e integrativa. Orbitam o mesmo ponto que é o básico da medicina hipocrática, da origem da medicina, de olhar o ser humano como um todo, percebê-lo dentro do seu ambiente, circunstâncias, tanto social quanto biológico, e a partir daí promover saúde antes de pensar em tratar doença. A partir daí, acalentar e acolher antes de pensar, né, em furar, em injetar alguma coisa na pessoa. Então, eu acho interessante porque essa coragem que o Fábio teve e que depois dele muitos outros, né, ela é grande diante de um sistema, Paty, que basicamente, filha, vamos combinar, eu e você aprendemos na faculdade a prescrever remédio, tá? Diagnosticar, rotular, né? Deixar a pessoa ali imersa na doença, porque a partir dali ela incorpora a doença, isso já tem um efeito psicológico, né? É. E aí é remédio, e aí você está sendo o tempo todo mexida, né, quimicamente, pelo outro. Isso vai deixando mais o seu protagonismo, sua autonomia, e que lá atrás a gente aprendeu que é o básico, é você ter autonomia no cuidado da saúde. Quem mais conhece do seu corpo é você. Como é que o médico vai saber mais de você do que você mesmo? O médico é um orientador, é um facilitador, ele vai clarear esse caminho, mas não tem como você reconhecer algo como ruim se não for você mesmo. Não é o outro que vai achar que tá bom, que tá ruim, né? Não é o psiquiatra que vai dizer se você vai continuar ou não com o remédio em alguns casos, né? Tudo tem que ser individualizado, mas a gente tem que abrir a cabeça para pensar um pouco mais sobre o que é que estão me dando, o que é que eu estou botando, o que é tóxico, né? As pessoas não sabem nem o que é tóxico. E aí, às vezes, tá tudo ruim, fica perdido mesmo na informação na internet, o Instagram, você tem aquelas informações fragmentadas que as pessoas começam a achar que também já são profissionais de saúde, né? E aí, pronto, a confusão está feita, porque hoje a informação está para todos. Você pode fazer um curso e tem paciente que chega, às vezes, sabendo mais que determinados médicos, né, profissionais de saúde, sabendo mais, às vezes, em determinado assunto, porque aprofundou, né? Porque é difícil se equiparar uma faculdade, né? 6 anos, várias disciplinas. E eu separei aqui a definição de De ortomolecular. sofrimento, um grau bom de sofrimento. Exatamente. E foi doloroso esses 6 anos dolorosos, né? De evolução, de muitos desafios. A gente só evolui com os desafios, né? Então não tem como equiparar uma pessoa que está aprendendo com um livro e aquela que viveu um processo de 6 anos de construção do que é um raciocínio médico. A definição de ortomolecular, que é a que você colocou para mim, inclusive na mentoria, que é uma prática que visa restaurar o equilíbrio bioquímico, né, do organismo, então com reposição de vitaminas, minerais, aminoácidos, antioxidantes. Então, a gente consegue, né, juntar com o estilo de vida, com a mudança dos hábitos, com esse ajuste do comportamento, dar um suporte melhor, metabólico, corrigir carências, os excessos, né? E assim a gente tem mais eficácia na prevenção de doença, na remissão, até das doenças ditas crônicas e irreversíveis, que a gente já sabe que muitas são doenças do estilo de vida, né? A maioria. E de fato, você prevenir doença, não é só tratar, né? A gente pode prevenir, a gente pode promover saúde, a gente pode remitir doença. E isso foi esquecido, né? Nós como médicos formados pela UFBA, medicina tradicional, né? Nos reencontramos, mas nos perdemos aí no caminho, como se eu estivesse num polo, você no outro, né? Eu, como médica que fez um processo de residência, eu aprendi, né? Teve aquele boom que você raiz no entendimento ortomolecular, né? Tem 30 anos já nessa prática.
você pratica o que é a essência da medicina funcional integrativa. Só que essa medicina, nessa abordagem, ela se perdeu. Então, para mim, que chegou um pouco depois, ficou aquela visão que o médico, que infelizmente foi taxado ortomolecular, como um médico que faz práticas, às vezes abusivas, que a gente falou, né? Associaram ao nome da prática e não à pessoa. É uma pessoa, são pessoas que fazem uma medicina errada. Não é uma prática, a ortomolecular funcional integrativa que está errada. E isso eu aprendi. Eu desconstruí uma crença limitante que me foi passada, né, pelo processo de formação, e que até ontem, né, até pouco tempo, eu tinha ainda que ou é médico ou é ortomolecular. Era bem assim mesmo. Ô, Paty, te digo, o pessoal se perdeu muito e não se perdeu agora. Isso é cíclico. Como eu acompanho há Sim, muito tempo, eu vi esses se perder e se reencontrar umas 3 vezes antes dessa última, sabe? E cada vez tinha nomes que eram famosos, com famas meteóricas, assim como o meteoro passa rápido, brilha muito, depois queima e some, né? Então isso aconteceu várias vezes ao longo do tempo, porque eu acho que o pessoal se perde, Paty, numa coisa, se perde na ganância, se perde na grana. Gente, dinheiro é bom para todo mundo, só que tem algumas coisas que você precisa entender que elas são prioritárias. Quando você se dedica a ser profissional da área de saúde, você tem que pensar, antes de tudo, em cuidar de pessoas. Se você cuidar de pessoas vai ser muito bem sucedido financeiramente, que ótimo. Se sim. você cuida de pessoas e é bem sucedido financeiramente com outras coisas em paralelo também, que ótimo. Nada demais. Mas quando a pessoa pega essa prática da área de saúde, eu falo todos nós, tá? Não só os médicos chamados de médicos, mas os outros médicos chamados de outros nomes, né? O nutricionista, o fisioterapeuta, o odontólogo e por aí vai. Quando você coloca na frente o ganho, a coisa tende a se perder. E isso não Sim. é hipocrisia, nem é falso moralismo, isso é prático, a gente vê isso acontecer. E isso aconteceu demais na área, Paty. Mas por que aconteceu? Porque também, filha, o que ocorre? Você traz uma série de técnicas e uma proposta. Se a gente tivesse um conselho que desde o início abraçasse isso e dissesse, vamos ver o que é, vamos observar e vamos normatizar tudo, E nunca vamos teria tido unir, esse né? E problema. vamos unir, né? O que tem de bom aqui e ali. E vamos unir porque as origens da prática ortomolecular, eu mostrei para você, nosso patronato tem apenas 6 prêmios Nobel. Então, assim, peraí, como é isso? Quem é que está falando tão mal de alguma coisa que veio de cabeças científicas tão fantásticas, como o Hoffer, como um Pauling, né? Como um Diordi? Não dá para a gente olhar para cientistas como esses, que são fundamentais e que estudam isso desde o século XIX. Pois E dizer é. assim, ah, isso é uma moda, isso é um charlatanismo. Puxa, para estudar. Paty, vou te contar um negócio que eu não sei se eu já falei, não sei se você já viu falando isso, mas nunca houve um colega de qualquer área que você imaginar que tenha me dado 10 minutos de ouvir com boa vontade que não tenha passado a gostar do trabalho da gente. Pois é. Nunca houve. Então, quem parou para ouvir e disse, tá bom, Dolfo, me conta como é isso, eu quero conhecer. No mínimo se interessou e parou de falar mal, sabe? Então, é uma coisa intrigante. Porque se isso acontecesse de uma forma mais tranquila, hoje a gente não teria tantos realmente fazendo práticas erradas, porque É. estaria tudo bem organizado, normatizado, e todo É. mundo poderia se beneficiar do uso, né, dessas práticas que a gente preconiza. Sim. O problema é que 10 minutos hoje é uma raridade, né? A gente tem que fazer no Instagram um vídeo que dura 1 minuto, que 30 segundos, porque senão as pessoas não assistem, né? Isso é Então, verdade. é difícil hoje as pessoas pararem para pensar realmente. E esse é o problema, né, que a medicina do estilo de vida traz, é essa volta da consciência, porque a gente trabalha na maior parte do tempo, senão a gente não sobreviveria toda hora pensando, né? Mais no inconsciente do que no consciente. Só que a gente precisa treinar o consciente, porque ele está cada dia pior.
Então, se a gente não tem esse entendimento do que é um cuidado intencional na saúde, do que é construir um estilo de vida saudável, do que importa e do que impacta para a saúde, realmente a gente não vai ter sabedoria, não vai fazer escolhas mais claras, né, e com mais clareza, e a gente vai evoluir como espécie. E é o que está acontecendo, né? A expectativa de vida parece que vai diminuir, os nossos filhos podem viver futuramente menos do que os pais, e as pessoas estão vivendo no automático, que é péssimo. O automático, se pelo menos o automático que tivesse ficado fosse bom, mas não, a gente só piora, né? A gente só piora na alimentação, só piora nos hábitos. A gente bebe menos água, a gente dorme menos, então a gente está fugindo da fisiologia e não tem como ter saúde se você não tenta dar ao corpo o que ele precisa, para ele te devolver o que ele está programado para fazer, né? Perfeito. O corpo é responsivo, né, Paty? Adaptativo. É uma coisa interessante a gente falar sobre isso, porque isso traz de novo a importância do estilo de vida, a importância dos hábitos. Porque com hábitos que sejam construtivos, o corpo se adapta de uma forma positiva. Com hábitos que sejam destrutivos, o corpo tende a se adaptar de uma forma igualmente destrutiva. E isso é tão óbvio que eu acho que não precisava nem estar sendo dito. Mas a gente foi perdendo isso com o tempo, com uma ideia, parte engraçado, né? Foi um cientificismo que foi instalado na medicina, do início do século XX para cá, que é a ideia de que tudo a gente pode ter controle e modificar como a gente quiser. Né? Poxa, ia ser muito bacana se fosse assim, né? Sim. Só que talvez não exista mentira maior do que essa, não é verdade? A gente Eu não teve consigo. essa ilusão do controle do ambiente, e, na verdade, a gente estava perdendo o controle, é ele que manda na gente, né? Nossa epigenética, né, que é a forma que a gente lida com o meio, pode mudar a expressão dos nossos genes. E o que é que a gente faz? Faz péssimas escolhas, porque a maioria está aí, é muito mais fácil a gente ir por esse caminho. É muito difícil, realmente, a gente ter um estilo de vida saudável, porque o meio está muito tóxico, né? Perfeito, muito tóxico. O meio está deletério, até diria. Sim, Né? E como a gente também, como você colocou muito bem, faz péssimas escolhas, a gente acaba ajudando o lado ruim. É interessante que dentro dessas péssimas escolhas, muitas já estão bem determinadas, bem ilustradas, bem estudadas, e mesmo assim, quando a gente traz isso à luz da realidade, nós somos radicais, nós somos sim. terroristas, É. né? Alguém pergunta qual foi o estudo que disse aquilo, em geral quem pergunta isso não sabe nem ler o estudo. Não. Ou você é radical, ou você é chato, né? Pois Não, é, você não está certo, né? Porque está exigindo. Quando é algo que vai sair do conforto, tudo que exige um desconforto por algo maior, que é a virtude da fortaleza, né? Para a gente ter algo melhor lá na frente, a gente precisa tolerar o desconforto. E tá muito difícil hoje você ter tudo que você quer, um toque da tela, você escolher dormir ou não, você escolher comer, sei lá, o que quiser antes de dormir. Então, tá muito fácil a gente viver no conforto. Então, o desconforto, você tolerar o desconforto é uma luta, é uma vida. É uma vida, e, é um processo, né? e é uma necessidade, né, Paty? É, Porque o desconforto é que forja. é, Você vê, tinha um mestre de esgrima que ele falava pra gente, né, que a boa espada era feita com pancada, fogo e gelo. Então, onde foi que isso se perdeu? é, Essa ideia de que a gente vai ser bem forjado sendo alisado. Não sim, funciona dessa forma e é interessante. Isso não é opinião minha, opinião sua, isso é realidade, isso é visível. Isso é visível na sociedade, isso é visível na história, é. isso é visível na forma como nós fomos criados, né? Exato. E aí vem as crenças limitantes, né? Toda a nossa história de vida, né, que é a forma que a gente trabalha, né? A gente não trabalha com foco na doença. Então, o que é que você está sentindo? Então, você está sentindo, está com esses sintomas, o diagnóstico é esse, a gente vai tratar com isso. Não. O que é que você fez até hoje da sua vida para chegar aqui
sentindo esses sinais e sintomas? Porque eu quero entender o ser humano. Quem é essa Isso. pessoa que está falando comigo? E não esse sinal e sintoma. Eu digo, sinal e sintoma a gente vai ter, é porque está inflamado. É porque você não está fazendo o que precisa, né? Mas qual é a sua percepção de realidade? Como você cuida da sua saúde? E o que é que você quer? Onde é que você quer chegar? Aí a gente muda, a gente constrói, a gente vai junto, né? A gente sai de um nível para evoluir para o outro. E aí a gente volta a ter autonomia e protagonismo. Senão a gente fica Perfeito. preso. Perfeito, ó, perfeito. Você falou de uma coisa que eu acho tão legal, porque eu luto muito com um detalhe. Eu falo assim, gente, vamos sair da brincadeira de rótulos diagnósticos. Sim, Porque a ideia do diagnóstico, na essência, ela é boa, mas na prática é muito utópica. Você vê domina a o que pessoa. a gente aprende de diagnóstico diferencial? Paty? A gente aprende a ficar com duas ou três hipóteses principais e acabar escolhendo entre as que a gente É, acha que é a mais provável, né? você define o destino da pessoa, né? E você defende o destino da pessoa por uma coisa que você acreditou ali que é o Você mais não tem essa provável. capacidade. É, Não tem. E você cola um adesivo na testa dela, definindo a partir dali que ela tem que ter um comportamento condizente com aquilo, isso é ruim. Eu estava ontem conversando com minha filha e eu fico muito feliz hoje de ter a oportunidade de conversar com a minha filha sobre essas coisas. Minha filha está estudando é. psicologia e a gente estava falando sobre como eu prefiro os processos de diagnóstico descritivo, onde ao invés de eu mandar para você, Paty, um paciente, Paty, esse paciente tem diabetes mellitus tipo 2. Não. Eu mando para você, Paty, esse paciente é fulano de tal, ele passou por tal situação, ele se sente de tal maneira, sob tais circunstâncias, ele tem tais queixas. Por que eu preciso resumir isso em um nominho que nunca vai conseguir traduzir tudo o que ele sente, né? Para a comunicação entre os médicos ficar facilitada. Não, ela fica deturpada, ela não fica facilitada. Isso é ruim. Ou então para aquelas masturbações intelectuais, sabe, pai? O pessoal cheio de ego, querendo mostrar, olha como eu sei nomes complexos de É, diagnóstico. Poxa, gente, sério, isso não é prático nem é útil, né? Não ajuda ninguém. isso, a gente quer ajudar. O paciente vem, nós devemos nos nivelar, somos seres humanos, que a diferença é que a gente foi buscar por mais anos o conhecimento sobre saúde e a gente vai poder dar informações para essa pessoa ter essas ferramentas e poder aplicar na vida dela. E não eu estou em cima, você embaixo, né? Eu, eu, eu que digo o que você tem que fazer. Não, eu combino, né? E a gente faz isso, né? Faz essa troca positiva com o paciente. O que é que você acha? Como é que você está pensando? Qual é a sua crença limitante? Você acha que alimentação é sinônimo de sacrifício, de desconforto? Por que você pensa isso? E a gente vai olhar lá atrás, às vezes foi a forma que foi feita uma relação com a comida, né? Foi uma relação ruim, né? Uma relação emocional, uma relação de cobrança, uma relação distorcida do que deveria ser, né? Que é uma nutrição. Então, não é falta de força de vontade dessa pessoa, às vezes falta de informação, porque hoje em dia todo mundo tem, mas é falta de conhecimento do que está como na sua mentalidade e percepção em relação à realidade, né? Como É você verdade. enfrenta as Opa, eu queria adversidades, ter né? tido uma relação ruim com a comida. O ruim é que a relação foi boa demais. A gente se dá muito bem, isso é péssimo. Ela é danada, né? Ela é danada. E aí, como eu digo aos pacientes, e a gente até conversou sobre isso, né? A gente lá atrás não tinha farinha de trigo, e foram inventar a farinha de trigo e ó, botar o pó em tudo que é coisa, que a gente não vai para lugar nenhum que não tem o pozinho, acabou com a gente, né? Não faz mais um bolo de laranja, o pessoal faz um bolo de 3 camadas de recheio e cobertura, né? Realmente aí pega pesado. O inimigo se move de forma sorrateira, você está pensando? Sorrateira. Sorrateira. E por isso que é difícil mesmo, né? E tem paciente, doutora, eu digo, o desafio está aí. Não, não tem uma assinatura, a gente não assinou nada com Deus. Dizer assim, ó, isso aqui eu não aceito. É intolerável, inadmissível você vir com esse desafio para mim. Não tem para quem reclamar. Aceita que dói menos, enfrenta e faz o melhor que pode todos os dias, né? Você colocou muito bem uma coisa, para você falar em desafio, quando você falou que não é falta de força de vontade, né?
Porque, de fato, eu brinco com o pessoal, eu falo que força de vontade é igual chifre, é coisa que botaram na cabeça da gente, É, sabe? Porque não existe isso de força de vontade. exatamente. O que existe é ter vontade se você tem um motivo. Sim, E o motivo, às vezes, é complicado de estabelecer, porque a parte da mente que está no comando a maior parte do tempo não é a parte racional. sim. Né? A É maior aquilo que parte eu do estava tempo, o falando. impulso de ação ele vem do subconsciente, né? Que é infantil, que é animal, que é Sim. impulsivo. Então, assim, as pessoas têm que entender a coisa engraçada. Tudo que eu faço de bom é escolha minha, mas tudo que eu faço de ruim também é escolha minha. Isso. Esse Na hora que eu protagonismo é admito, importante. importante, fundamental, e uma coisa, Paty, só para fechar essa fala. Já que tudo que eu faço de ruim também é escolha minha, quando eu assumo isso, Sim. entendo que não foi por forças externas que eu fiz uma cagada, eu ganho a liberdade de entender que eu também posso escolher fazer certo. Ok. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. O que está me ajudando de fato, Paty, é esse novo processo que eu estou agora de emagrecimento, focado na dieta carnívora e tudo mais, é esse pensamento. É o pensamento de que se tudo que eu fiz que me prejudicou foi de fato escolha minha e foi, eu também tenho a liberdade, a capacidade, a possibilidade de escolher então as coisas corretas para que eu possa sair do buraco onde eu mesmo me enfiei. Sim. Que lindo. Isso mesmo. E nada melhor do que essa consciência, porque a gente se sente dominando a relação. Quem manda sou eu. Porque nosso cérebro resiste à mudança. Isso é explicado, né? A gente Exato. tem Isso é vários um estudos fato. mostrando isso, então por isso que muitas vezes, muitas tentativas, né, de processo de emagrecimento não dão certo, porque é imposto. E como você falou, a gente precisa de um motivo para a ação, motivação, o nome já diz, motivo para a ação. A gente tem que buscar o que é que nos move. E isso é particular, não tem ninguém que vai dizer o que é que te move, senão você mesmo. Por isso que tem Perfeito. que fazer essa auto, né, reflexão. E por isso que eu digo que emagrecer e qualquer processo de construção de saúde é um processo de autoconhecimento que dura toda uma vida e que é um processo, né? Não se extingue um processo Não desse tem em uma fim, né, consulta. Paty? Não tem fim. Não tem fim, é viver, né? É viver, É isso. mas é desafiador. Você sabe como é que eu vejo emagrecimento, Paty? Pensando na ideia de processo que você colocou, eu adoro usar essa palavra, é processo. É igual o cachorro que corre atrás da bicicleta. Sim, Se um dia a bicicleta parar, ele vai fazer o quê? pois é. Ele não morde a bicicleta, ele para de latir e para de correr. Então, no fim das contas, não existe um fim, Sim, porque nada é fixo, tudo são estados. é. Né? Afinal de contas, tudo é impermanente, né? Sim, Então, se tudo é impermanente, tudo são estados, a gente está constantemente em um estado. E nesse caso, eu posso estar num estado de boa forma física, né? E que para que eu mantenha esse estado, eu tenho que manter um processo para que isso continue dessa forma. E que se eu for para outro tipo de processo, isso vai para outra forma. E assim, dinamicamente, fazendo escolhas e criando variantes multiversais o tempo inteiro, eu vou estar vivendo consciente dentro de uma linha dessa que, novamente, reafirmo, é consequência das escolhas que eu fiz. sim. Né? Isso é bacana, dá até para a gente É. escrever um treco E desse. vamos, aí tem muita coisa para escrever. E você falou isso, me lembrou de uma técnica SMART que a gente usa, né? Que são metas que são possíveis, né? Determinada no tempo, que é o que eu faço com os pacientes. A gente vai botando pequenas metas, né? Que na verdade são pequenos hábitos mesmo, micro hábitos, que hoje a gente sabe que é o que funciona mais, do que a gente fazer grandes mudanças de vez e a gente vai somando os micro hábitos. E você sentir que você superou aquilo, voltar batendo meta, tudo isso eu digo, a gente está enganando o cérebro o tempo todo. Então a gente tem que fazer essas metas, e como eu digo, né, lá na comunidade do Ilumine-se que eu tenho com os pacientes, né? A gente tem que fazer de forma intencional. Já me sugeriram uma paciente que está até aqui, Karina, já me sugeriu fazer um livro falando sobre uma vida intencional.
porque tem muitos pacientes que usam, né, esse mantra para o dia a dia, que é ser intencional no seu dia. O que é que você precisa fazer? Qual foi o nosso combinado? Qual é a meta que você tem que cumprir? Vai cumprir. E não negocia com você. Acorda e não conversa com você. Porque se a gente bater um papo de 2 minutos com a gente vai desviar completamente da nossa rota. Então, não negocia, cumpre o que precisa cumprir e seja intencional. Tem que fazer exercício? Qual é o exercício? Escolhe um que seja compatível com o que você gosta, com sua rotina, com a logística, né? A alimentação, o que é que já vai tirar, o que é que já vai colocar? Vai colocando aos poucos. Mas já vai tirando o que é ruim e colocando o que é bom. E vai sempre se comparando com ontem. Melhorou? Em relação a ontem, melhorou. Então avança. Já vai botando outra meta. E assim a gente vai. Não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Não Não tem outra. existe mágica. Não tem. Olha, Paty, é legal que tudo isso é muito prático. Aí quando Sim, você fala em uma vida intencional, eu achei sensacional isso. Porque de fato é isso. Você colocar intenção, você colocar vontade, o que limita sempre é motivo. Então, sim, uma coisa que eu gosto muito de conversar com os pacientes, que passa pelo que você falou sobre autoconhecimento, é o entendimento do que é que realmente te move. Com o entendimento do que te move, tem como você definir essa intencionalidade. sim, Só que a franqueza nessa percepção, ela às vezes falta. Porque as sim. pessoas às vezes entram em dilemas morais pelo que as move, né? E não tem jeito, gente. A gente tem que entender uma coisa: nós somos seres humanos limitados, nós somos seres humanos pecadores, nós somos seres humanos defeituosos, cada um com sua caixinha de virtudes e defeitos, Sim, e temos que lidar com isso. O estado de negação pura e simples não aproxima a gente de um sucesso. né? O estado de negação pura e simples, na verdade, vai nos afastar do crescimento. Então, abraçar essa sombra, vamos usar aí um termo que hoje se fala muito, é abraçar essa sombra, abraçar essa percepção de que talvez o que me motiva não seja tão bonitinho ou nobre assim o tempo inteiro, Sim, é útil para conseguir imprimir essa intencionalidade que você colocou e vai acabar ajudando, né? Aceite quem você é, sim, a partir daí você pode mudar quem você é, mas não sem antes aceitar quem você é. sim. Primeiro aceitar, decidir mudar, né? Querer, que aí tem que ser da pessoa, né? Querer mudar. É preciso aceitar, querer e aí começar. E começar tentando encontrar os motivos, né? E nós somos as nossas escolhas, né? Nós somos o reflexo disso. Então, a medicina do estilo de vida, ela traz isso. Como você falou, seus erros e seus acertos definem você. Então, se você quer Isso é acertar bonito, mais, né? né? Isso é bonito, isso é bonito. É, se você quer acertar mais, então tem que aprender mais como acerta. Não é nada externo, é de dentro para fora. Tem que ser de dentro para fora. E o que vem de fora para dentro é a percepção dos fatos que vai te ajudar também a mudar. Tem uma coisa que eu falo muito, viu, Paty, que assim, a única hora que eu sei que eu fiquei menos burro é quando alguém consegue me convencer de que eu estava errado. Isso. É a única hora. Enquanto você está aprendendo livremente tudo no positivo, você acredita naquilo, mas talvez não esteja correto. Mas na hora que alguém vem e te mostra que o seu conceito não está certo, e você percebe que você estava errado, e a partir do momento que você joga o errado fora e pega o certo, é a única hora que você sabe que você ficou menos ruim ou menos burro, né? Sim, Então passa por uma coisa interna, assume-se uma coisa externa, se percebe um crescimento por um momento também de desconforto, não deixa de ser, né? sim, Onde você vai melhorar a sua forja. Tudo isso é crescimento, tudo isso é bom. E aí, pasmem, pessoal, vocês que estão assistindo, são essas coisas que a gente, na medicina do estilo de vida, na ortomolecular e na integrativa de verdade, tá? Não a banda podre do negócio, são essas coisas que a gente aborda para cuidar de vocês. O que, isso. que tem de ruim nisso? Pois é. Só soma positivamente e, na verdade, começa a facilitar esse caminhar que a gente falou, que é um processo difícil, desafiador, e que sozinho
fica ainda mais difícil. Se a gente, com o conhecimento que a gente tem, está na luta pelo nosso estilo de vida, imagine sem ajuda, imagine sem um conhecimento correto, imagine sem uma abordagem que não vise o lucro apenas, né? Que não foque na pessoa, que foque na doença. Então, o destino muda, né? O destino da pessoa muda. Com certeza. Paty, você vê que são questões conceituais. A gente não falou hora nenhuma aqui em técnica. Pois A gente não é, está falando em medicamento, em procedimento, nada disso. A gente está falando só em conceito. E eu sinto falta hoje, principalmente quando eu estou dando aula, eu vejo muito que a turma hoje é formada sem muito conceito. É como se tudo que a gente fosse aprender fossem conjuntos de comportamentos e técnicas para resolver problemas pré-definidos. E se perde conceito. Sem conceito não tem essência. sim, A gente quer trazer uma abordagem médica que tem essência, que tem alma, né? sim. E eu acredito que isso ajude muita gente. Assim, a gente sabe que ajuda. A gente já está na roda aí faz tempo e ajudando muitas pessoas. Sim. Né? Só que quanto mais gente a gente alcançar, melhor. Por isso eu falo para quem está assistindo aí agora, gente, se puder mandar aviãozinho aí para quem conhecer, para quem quiser, para ver essas informações, ou daqui a pouco, quando a gente terminar, que a parte publicar a live, me colocar em collab, manda isso para mais gente assistir, pessoal, para as pessoas entenderem que a proposta é uma proposta com alma, é uma proposta de intenções muito positivas, com caminhos para alcançar, né, resultados positivos. Não é uma medicina de moda para artistas e milionários. Não e não Exatamente, mesmo, tá? Muito pelo exatamente. contrário. Centrada no ser humano, né? Mostrando o que é a essência do autocuidado, como a gente deve, pelo menos, entender o básico, né? E ter essa ajuda da suplementação para poder começar a construir saúde de fato, porque não tem como a gente usar ferramentas não valiosas e ter resultados sustentáveis. Às vezes as pessoas têm resultados momentâneos que não se sustentam, e isso frustra e vai afastando a pessoa cada dia mais de uma versão melhor. E ninguém vive bem sem estar feliz, saudável e conectado consigo, com a autoimagem trabalhada. E a autoestima só vem quando a gente faz esse trabalho para dentro. Tem que ter autoconhecimento, não tem jeito. E engraçado, Paty, a autoestima vem com esse trabalho para dentro, a autoestima vem com esse admitir quem se é, tanto a Sim, parte brilhante quanto a parte escura. Entender que o pacote é um só é importante. Entender que o pacote é um só vai ajudar a identificar as falhas e os problemas para a gente conseguir melhorar. Não tem como a gente melhorar sem entender, sem identificar, sem ter esse destrinchamento. Então, poxa, essa proposta de você reavaliar, revisitar seus hábitos, né? Para poder, a partir daí, identificar quais são as falhas e corrigi-las, isso não é uma opção, isso é fundamental. é isso que vira o jogo, É né? isso que vira o jogo. E a gente precisa disso dos nossos pacientes, porque eu digo aos pacientes, vocês vêm com a bagunça e joga na mesa e a gente, meu Deus, joga as cartas na mesa, vamos ver para onde a gente vai, né? Vocês precisam já ter esse ajuste de mentalidade, né? E aí que a gente está dando essa troca para que vocês comecem a clarear mais aí como é construir saúde, porque senão vai ficando distante realmente da gente poder ajudar de fato, de forma eficaz. E aí fica legal aquele que resolve em 5 minutos e se apaga em 10. Porque não resolve, né? Como você bem colocou, tudo é processo. Resolução implicaria em concluir, mas não tem Sim, uma conclusão. exatamente. Então, a própria impermanência que é natural de ser, né? Ela já define que não tem como ter conclusão. Cara, isso é muito legal. Mas, olha, que bom quem está fazendo essa live hoje. Isso E é como, muito legal. e como a gente falou, que a gente comentou que a gente precisava deixar isso, né, salvo, passar mais para as pessoas, porque isso é essencial, como você falou. Isso está sendo perdido, que isso é grave.
E não tem como a gente ter resultados positivos sem isso, não existe. Né? E, infelizmente, como o nosso consciente está abalado, seja porque a gente fica muito em rede social, seja porque a gente não dorme mais muito, seja porque a gente come mal, seja porque a gente fica às vezes sedentário, ou não bebe água, ou vive estressado, porque o meio leva a gente a isso. Por N motivos, a gente vai tender a achar que é o outro que resolve a nossa vida. E cada vez a gente vai ficando menos consciente, mais vulnerável. E é por isso que as pessoas estão tendendo a ir para profissionais que passem medicações e dar aquele alívio, né? É tapar o sol com a peneira. Né? Não resolve. Não. E é outra abordagem, tanto da medicina do estilo de vida como a funcional integrativa, né? O entendimento da raiz, da causa do problema. Existem causas para justificarem o estado que a gente está hoje. Existem causas, só que as causas não são investigadas. A gente fica ali no rótulo, no diagnóstico, no tratamento, e eu também, como endócrino, que vinha aí no entendimento da tireoide, né, de glândulas importantes para o corpo, estava também só tratando os sintomas. Não ia na raiz dos problemas e não se evitava sinais e sintomas, prevenindo. E isso a gente faz com a abordagem funcional integrativa, a gente faz com a medicina de estilo de vida, a gente faz agora com a medicina de precisão, que tem os exames genéticos para a gente poder, né, construir saúde de uma forma ainda mais eficaz, que é o top da medicina hoje, que a gente também já está começando a entender, trabalhar com os pacientes, que é esse entendimento da genética e como influenciar de uma forma ainda mais guiada e direcionada, né, mais personalizada. Então, esse é o caminho de construir saúde, já que está tudo muito bagunçado, as pessoas já não sabem mais qual é a essência. Sim, existe uma essência, a base é o estilo de vida. Existem 6 pilares básicos, que é o sono, movimento, estresse, relacionamentos, controle de tóxicos, né? Então, e se a gente não abordar isso, né, não tiver esse entendimento que a gente tem que arrumar essa casa para depois construir e botar cerejas de bolo, como eu digo, e ajustar alguma coisa a mais, e às vezes querer até fazer um tratamento de pele, fazer uma plástica, nada se sustenta se a gente, até uma bariátrica, né? Nada se sustenta se a gente não faz essa base. E aí fica tudo desmoronado, e a gente vai vivendo de forma inconsciente, faz péssimas escolhas e vive irritado e vive frustrado. E vive doente, E vive né? doente. E vai morrer tarde, mas doente. Porque é engraçado que começa a se adoecer muito, começa a se visitar muitos médicos e tende-se a morrer mais tarde, mas Sim, com a qualidade de vida uma sofrendo. porcaria. Você fala em medicina de precisão, daqui a pouco, 7 da manhã, eu estou pegando um avião para São Paulo para passar 4 dias em imersão só sobre os testes genéticos. E quando voltar, viu, Paty, vou oferecer uma aula aberta para os profissionais de saúde que queiram conhecer, né, a forma real dessa nova maneira de interpretar, porque a gente traz uma abordagem em cima do perfil genético, uma abordagem epigenética. Então saímos hoje em dia daquela ideia de uma genética definitiva que a gente não tem para onde escapar, para uma interpretação que traz maneiras da gente compensar possíveis falhas, justamente envolvendo o quê? Mudança de estilo de vida, uso de suplementação nutricional, né? Às vezes alguns fármacos, de maneira a gente fazer com que o código genético seja lido de uma forma mais, entre aspas, útil e prática para nós. Então, Sim. estamos em cima o tempo inteiro, estudando o tempo todo, né? Promovendo os temas e querendo saber cada vez mais para poder trazer as pessoas para esse caminho. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, nós somos incansáveis, como os pacientes dizem, você é incansável em mudar os hábitos. Então, nós dois somos incansáveis em buscar as melhores técnicas, né, de abordagem na consulta, os melhores tratamentos e suplementações que podem vir, né, como alopatia, homeopatia, fitoterapia também, para somar as estratégias. Nós precisamos unir, porque aí a gente dá um pulo, né, no acompanhamento com o paciente. Se a gente amarra tudo isso, a gente tem muito mais chance de acertar o que Deus fez, que é essa máquina tão perfeita que a gente está tentando
entender uma parte, né? Bisoiar ali um pouquinho. E com a genética deixa a gente ainda mais assertivo nas condutas, né? Porque a gente já tem um guia melhor. Vai Então, te é dar, esse o caminho. dar uma. Olha, vou dizer uma coisa para você. Da maneira como eu estou vendo hoje, essa abordagem genética, a gente vai poupar 1 a 2 anos de tentativa e erro Aí. fazendo a investigação desse tipo. Sabe? Então, quando você vai abordar o paciente tendo entendimento das respostas enzimáticas dele do ponto de vista basal, fundamental, não vai ter mais aquilo, sabe, de não, vamos usar isso aqui que em geral funciona. Ah, daqui a 3 meses a gente reavalia. Foi bom ou não foi? Ah, não, então peraí, vamos mudar para isso aqui, daqui a mais 3 meses a gente reavalia. Porque a coisa que o pessoal tem que entender é que condutas como a gente preconiza, elas não têm como ser avaliadas em termos de resultado muito rápido. Sim. Às vezes o paciente fala comigo, viu, Paty? Dolfo, já tem 1 semana que eu estou tomando as fórmulas e não vejo resultado. Eu começo a rir. É. Eu falo, já tem 1 semana, não. Tem só 1 semana. É diferente, Né? sua percepção tá diferente. Está equivocado. A gente tem que pensar o que em 90 dias, por exemplo, para poder avaliar. Sim, Então, quando a gente tem a oportunidade de já estar munido desse material antes, eu não vou levar esse tempo todo de tentativa. Eu já sei ali como é que funciona aquele equipamento, digamos, biológico, e eu já entro com a prescrição muito mais direcionada, tanto sim. na suplementação quanto nas próprias mudanças de hábitos. Sim. Exatamente, para ver o que é que mais ela tem que fazer, o paciente tem que fazer, que é assim, remédio para ele, né? Dose de ômega 3, qual tipo de treino, se o paciente tem uma predisposição a Alzheimer, o sono é importantíssimo, prescrição, dormir 8 horas para essa pessoa. Então é diferente a abordagem, a gente consegue clarear ainda mais esse caminho da construção de saúde. E assim, os pacientes não têm noção do que é a nossa cabeça, né? Quando a gente olha um paciente e começa a conversar, a gente começa a pensar em rotas metabólicas. Está vendo os exames ali, já está imaginando. No fígado está acontecendo isso, no intestino isso. Se eu fizer isso, esse hormônio está baixo, então eu tenho que converter ele melhor. Será que ele vai se sobrecarregar? Vou usar esse ativo. Gente, é muita coisa que a gente tem que pensar. É É muita muito coisa. Então, tenham paciência, sejam gentis com vocês no estilo de vida e com os médicos, né, que querem realmente impactar, porque a gente precisa ter tempo, paciência, se dedicar, né, investir mesmo, né, no conhecimento, como você está fazendo, viajar, fazer cursos, mentorias, como eu faço com você, porque a gente quer mudar de nível, mas a gente precisa começar a colocar em prática e ter um tempo para tudo. A gente precisa de um tempo para o estilo de vida pegar, a gente precisa de um tempo, né? Para a gente ver resultados no processo de medicação, a gente precisa de um tempo, de suplementação. Então, um tempo, né, que a gente está deixando de ter paciência, que é outra questão, né? E aí vem ali do excesso de dopamina que a gente tem, infelizmente, e a gente já está mexido quimicamente. Então, imagine, a gente recebe um paciente que tem queixas psiquiátricas, né, transtornos de comportamento, e que usa muito celular, e isso já está alterado quimicamente, e não dorme. Gente, é muito eixo que a gente tem que pensar. São muitos hormônios, são muitas vias metabólicas, são químicas por neurotransmissores, deficiências vitamínicas, minerais. Então, Deus é perfeito, ele fez um corpo que estamos tentando aí. Estamos tentando. Esse paciente que já está com essa via saturada, aí ele é tratado com anfetamina. Pois é. Então já está saturado, eu vou lá saturar mais ainda. E aí ele vai sentir bem? Claro, quem é que não se sente bem Pois tomando é, anfetamina? pois é. E isso vira o viés de se ele se sentiu bem e porque ele precisava. Gente, é difícil ouvir certas coisas, É, tá? mas a gente ouve demais. Não, E doutor, mas ouvir dos colegas. funcionou. Mas o pior é ouvir do colega. Então, Sim, assim, isso é complicado. Eu digo sempre o seguinte, sabe, Paty? Todo mundo é muito inteligente. Mas às vezes o problema é não se importar. Quando você, que admiro demais, você não sabe hoje como eu admiro você. Porque quando e eu você. vou. Eu Obrigado, já lhe mas agradeci várias vezes por ter.
te encontrado pela mentoria, pelas trocas, pela humildade, pela generosidade. Eu fico feliz, mas sabe que é parte? Para mim é mais fácil, porque eu já vim sempre assim. Então, em tese, eu sempre fui o doidão. Você, filha, pegou o caminho clássico e mesmo assim conseguiu enxergar que tinha alguma coisa errada e que você precisava buscar mais. E isso é extremamente valioso, porque você não se contentou com o que te diziam que era bom apenas porque te diziam. Porque você percebeu que não era tão bom, não tão completo assim. Uma coisa que me deixa muito intrigado é coisa que eu via no internato. Você com certeza viu isso. Aqueles professores muito bem intencionados, pessoal, a questão não é essa, tá? Mas que viam aquele paciente ser tratado por anos daquela mesma maneira, nunca melhorar, Pois é. ele está só compensado com remédios, mas ele não teve melhora. E com o tempo tem que aumentar um pouquinho o remédio aqui, aumentar um pouquinho, porque a doença é progressiva e aquilo simplesmente se aceita. É. Então, filha, você é uma pessoa que não aceitou isso. Nós temos vários colegas que também não aceitam isso e acabam buscando ser diferente. A Aline Asma está aqui acompanhando a gente. A Aline não aceitou isso. Tayane está aqui acompanhando a gente. Tayane não aceitou isso. E a gente precisa de pessoas incomodadas, precisa de pessoas intolerantes nesse sentido, que não Sim, toleram o que está como comum, para a gente poder buscar. Então, parabéns, muito bom. Felicidade da gente estar todo mundo se encontrando, né? Porque sim, o bom da rede social é isso, né? É a gente sim. conseguir encontrar os doidos igual a nós. E é muito bom quando a gente acha a nossa tribo, que na verdade não deveria ter, deveria ser uma só, que é o bem-estar comum, porque nessa a gente vai aprendendo a se cuidar, ajudando o paciente, e quando um acende a vela do outro, tudo fica mais fácil, a cidade fica iluminada, né? Mas aí o que é que a gente faz? A gente acha que só a nossa vela tem que estar ali ativa, e acha que tem que esconder o ouro, né? Vou deixar de passar, porque quem sabe sou eu, só vou passar aqui para ter paciente aqui para mim. Quando que o mundo está precisando demais de muita gente, tem pouca gente com esse entendimento, porque isso também foi muito desconfortável, né? Com certeza, tanto para mim como para você, a gente chegar onde a gente está hoje dessa forma conversando sobre isso tudo que é tão importante, que mudou minha vida e sei que mudou a sua. Com Porque certeza. com certeza, e você deve ser eternamente grata à sua mãe, né? Porque Falo já isso te sempre. conduziu aí por um caminho de outro tipo de raciocínio clínico, que vai contra a forma mais comum, tradicional que a gente tem hoje, que não deveria ser chamado assim, né? Porque, como a gente falou, a prática funcional integrativa, ela é essencial e é super antiga, na verdade, veio junto aí com a evolução da gente. Então, não tem nada de que, o que é tradicional, o que é novo, é tudo antigo, ninguém inventou aqui a roda, né? Então, tudo é antigo, como você sempre fala. Muitas suplementações, isso tudo já existe, gente. As pessoas aparecem na internet, PQQ, clorela, não sei o que, é tudo novo. Tem muita coisa, né? A maioria já existia, né? Só muda às É. vezes a mídia, né? Como a pessoa vai falar sobre o assunto, né? Eu sempre falo que eu sou grato à minha mãe por me colocar no caminho do automolecular, e eu sou grato ao meu pai, porque quem me ensinou a questionar tudo, sempre o tempo todo, foi ele, sabe? Então, assim, é por isso que eu te falo, Paty, eu dei sorte. Aí, vendo a oportunidade que eu tive essa sorte de ter, eu agarrei, corri atrás, e aí o meu mérito veio a partir daí. Mas eu tive a sorte de ter essa oportunidade. Se eu não tivesse tido isso, Paty, provavelmente eu teria sido engenheiro. Eu sou apaixonado por engenharia, sou apaixonado. Eu gosto de muitas coisas, sabe? Sou um menino meio probleminha na cabeça. Então, eu teria sido engenheiro, eu teria sido um médico dentro da formação toda clássica, dentro ali das formas definidas, como se dizia, ou como a gente diz assim, que vai agradar ao professor, entende? Isso. E mais graças a Deus tive a oportunidade de dar uma guinada antes. Então, agradeço a eles sim demais, e da partir deles a todos os professores e mestres maravilhosos que eu tive ao longo do caminho e tenho até hoje, que, puxa vida, o pessoal produz, viu? O pessoal produz Sim. muito, o pessoal não para de produzir, tem essa gana de querer mostrar para o mundo
como a gente pode fazer diferente para promover saúde de fato? Com certeza, mas tolerando o desconforto, né, que a gente fez também, foi tolerando o desconforto de mudar, porque não foi a via mais fácil, com certeza, e não foi a que tinha mais informação, você teve que buscar com mais dificuldade, foi mais desafiador mesmo no início. Era no Para livro, Paty, pegar, era no livro, não tinha YouTube, não tinha nada. muito, assim, tira leite de pedra, né? Mas só muda de nível, só você com certeza, né? Hoje tem muitos mais resultados, como você falou, e os pacientes te fidelizam, né, com os médicos que a gente tem resultado de uma forma correta, ou de uma forma humana, sensível e eficaz. Mas nós também tivemos o nosso desconforto, né? E temos um desafio diário, porque a medicina avança rapidamente, né? Dobra-se o volume de informação na ciência em 2, 3 dias. Assim, é difícil a gente acompanhar. Então, a gente conta também que os pacientes venham trazendo informações, orientações, sugestões, para a gente buscar e correr atrás, para que juntos a gente consiga aí montar o quebra-cabeça que é melhorar a saúde de cada um. Só funciona assim. Perfeito. É isso aí, filho. Que Eu acho bom. que acabou nosso tempo, né? Que a gente falou, acho que foi Bom, mais do que a gente planejou. passou um pouquinho, mas passou muito bem, foi muito bom, foi ótimo. Essa é só a primeira parte, a gente tem muita live para fazer Isso. ainda. Vamos organizar, vamos fazer mais. Gente, Tá obrigada bom. pela presença. Obrigado, pessoal, por vocês terem passado essa 1 hora e pouco aqui com a gente. Obrigado por vocês terem assistido. Volto a pedir, por favor, mandem esse material para outras pessoas, que a gente precisa alcançar muita gente e ajudar muita gente. E obrigado, Paty, pela Obrigada, oportunidade de ouro, viu? obrigada. Amei, foi ótimo. Para eu salvar a live, eu aperto no xizinho, porque eu nunca mais me, Olha só, a gente vai me apertar no oriente aí a xizinho. ignorância. Não, a gente vai apertar no xizinho, vai acabar e vai vir um menizinho te perguntando se você quer publicar a live. E você Sim, vai dizer que sim. E lá, quando você for publicar, que você for escrever todo a legenda, vai ter um lugarzinho para você colocar os parceiros, vai ter um lugarzinho para você colocar o colaborador. Aí você me bota um collab que eu vou repostar também aqui. certo. Mas agora, para eu desligar, eu É no aperto. xizinho. Aperto no xizinho. Aí ele vai salvar. Pronto. Tá bom? Fica com Deus. Beijo grande. Pessoal, boa noite. Tchau, tchau. Até Tchau, a gente. próxima. Boa noite. Obrigada.